Aleluia, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua bênção. Obrigado, ó Deus, pela provisão. Porque uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós não. Nós faremos menção do nome poderoso do Senhor nosso Deus. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Nós não estamos fitados em homens, o Senhor sabe disso. Os nossos olhos não estão confiados em homens, em cavalos, em coisas dessa vida. Mas nós estamos confiados em Ti, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado por todas as coisas, por tudo que ainda há de vir. E quem viver verá o que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor mais uma vez, querido? Aplaude o Senhor bem forte. Sem demora, eu queria rapidamente trazer uma breve uma complementação dessa primeira ministração que nós fizemos, que está lá em Números capítulo 13. Números 13, versículo 23. Amém? Todos acharam? Números 13, verso 23. Quando eles chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram um cacho, pendurados numa vara, colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel, em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhe mostraram o fruto da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, ou os anaquitas. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas e os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo daquela terra. E disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Somente até aí. Pai, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, Deus. Aliás, continua falando conosco, Deus, no mais íntimo de nossos corações, porque sabemos, meu Deus, que sem Ti nada somos, nada podemos. Tu és tudo para nós, meu Deus. Tu és a nossa provisão, Tu és o nosso socorro, Tu és tudo aquilo que nós necessitamos, ó Deus. Por isso, ó Deus, leva cativo agora todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga amém. Se assente rapidamente. Vou ser bem objetivo. Entenda algo, querido. Deus, quando Ele nos chamou, preste atenção,
É rapidamente. Eu vou dar uma palavra rápida. Quando Deus nos chamou, Ele nos chamou para conquistar aquilo que está além das nossas possibilidades humanas. Repita comigo: Deus nos chamou para conquistar aquilo que está além da nossa capacidade humana, porque isso glorifica a Deus. Chamar você para conquistar aquilo que a sua força consegue, qualquer um homem comum pode. Quando Deus chamou Davi, Davi era o menor da casa dele, sim ou não? Quando Davi derruba o gigante, quem que Davi glorifica? A Deus. Davi tinha 1,60 m e derrubou um gigante de 3,5 m. Porque isso glorifica a Deus. Quando Daniel é lançado na cova dos leões, humanamente falando, o que deveria acontecer? Ele era para ser despedaçado ali, irmãos. Mas o que aconteceu? A Bíblia diz que o anjo foi lá e fechou a boca do leão, porque isso glorifica a Deus. Então as coisas normais não vai glorificar a Deus, porque o homem carnal faz até as coisas normais e não glorificam a Deus. Mas quando Pedro anda sobre as águas, quem que ele glorifica? A Deus. Quando Lázaro sai daquele túmulo depois de 4 dias, quem que ele glorifica? A Deus. Então, irmãos, quando Deus nos capacita, aliás, quando Ele nos chama, meu irmão, para derrubar gigantes. Mas para que você possa entender isso, você tem que passar por alguns momentos difíceis na sua vida. Isso chama-se processo. Isso chama-se deserto. Porque é no deserto que Deus vai aperfeiçoar as nossas habilidades. É no deserto que Deus vai aperfeiçoar aquilo que Ele mais vai usar você. É lá no deserto que Deus vai pegar aquele menino que estava ali, o menor da sua casa, e torná-lo ele o maior rei de Israel. Mas até ele se tornar o maior rei de Israel, foram 14 a 20 anos que Davi lutou uma guerra que, humanamente falando, ele não teria condições de vencer. Porque os seus soldados, eles estavam todos lá na caverna de Adulão, eram amargurados de espírito, eram homens que tinham depressão, depressivos, eram homens endividados, era a escória da humanidade. Porque isso glorifica a Deus. Deus pegar o barro, Deus pegar aquele carvão bruto e tornar ele um diamante. E esse aperfeiçoar de Deus não é para qualquer um. É para quem realmente deseja glorificar a Deus. Porque, voltando para o texto que nós acabamos de ler aqui, a Bíblia nos diz que foram 12 espias, só para encurtar. Os irmãos conhecem a história. Se você pegar o livro de Números, capítulo 13, do início, vocês vão ver que Moisés envia 12 espias para poder espiar a terra. E quando aqueles 12 espias chegam lá, a primeira coisa que eles veem é um cacho de uva mesmo, que 2 homens tiveram que carregar. Sabe o que eu aprendo aqui nessa noite? Com esse texto, que você pode até estar na terra da promessa, mas se o seu espírito não for diferenciado, você não vai usufruir daquilo que Deus tem para a sua vida. Anota aí. Você pode até pisar na terra prometida, mas você não vai comer do fruto da terra que o Senhor prometeu, porque só come quem tem espírito diferenciado. Porque não olha como o homem vê, mas olha com o decreto que Deus já estabeleceu.
Sabe, querido, quando Deus nos disse que nós somos mais do que vencedores, meu irmão, Ele já nos capacitou para vencer todas as batalhas que você tem enfrentado no seu dia a dia. Então, tem batalha que você acha que não vai conseguir, é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa, nas nossas fraquezas. Quem me entende aqui? Então, quando você estiver diante do problema, não diga que você não vai conseguir. Quando você estiver diante dos obstáculos, não diga que você não vai passar por cima. Diga que o Senhor já te capacitou. Senhor, o Senhor já me capacitou. Se eu estou passando por isso, o Senhor já me capacitou. Agora, Senhor, me dá força, me dê sabedoria para enfrentar esse gigante. Porque a terra é minha. Diga, a terra que Deus me prometeu é minha. Por direito, por decreto e por herança. Deus te deu. Está lá no mundo espiritual. A Bíblia diz que toda sorte de bênção já estão nas regiões celestiais, para mim e para você. Está lá. Mas acessar lá são poucos que chegam. Porque tem que passar por um processo doloroso. Quando Caleb se deparou com aqueles gigantes, ele não viu os gigantes, ele viu o cacho de uva. Ele viu o figo grandioso, bonito, belo. Ele viu as terras que manam leite e mel. Quero dizer para você, meu irmão, não tire os olhos da promessa. Não tire os olhos da promessa. Para de ficar, meu irmão, aumentando o tamanho do gigante. Você acha que Davi olhou o tamanho do gigante? Davi disse assim, ó: você vem a mim com espada, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos que você tem afrontado hoje mesmo vai colocar sua cabeça na minha mão. Então ele ousou em Deus. E isso é só para quem é corajoso. Servo de Deus, serva de Deus precisa ser corajoso. Não pode, meu irmão, simplesmente ficar no leito da sua casa lá, sentado numa cadeira, como dizia o poeta lá, sentado numa cadeira com a boca cheia de dente, esperando a morte chegar. Já falava o poeta lá 40 anos atrás, sentado no topo de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. O que é isso, irmão? A pessoa fica lá, inválida espiritualmente, não faz nada, e quer que Deus faz tudo. Caleb disse, não, o Senhor nos prometeu, é nosso. Sabe, o Senhor nos prometeu, mas aqueles 10 espias vieram e falaram assim, olha, realmente tem cacho bonito, mas lá é terra de gigante. Nós somos como gafanhoto para esse povo. Nós não vamos conseguir. E aí a Bíblia nos diz que Caleb diz assim, fez todo o povo se assentar. Então Caleb fez todo o povo calar-se, versículo 30. Perante Moisés diz, subamos e tomemos posse da terra. O que é subir, irmãos? Eu creio que primeiramente para a gente subir, a gente precisa subir no céu de Deus. Como? Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aqueles que têm mãos limpas e um coração puro. Primeiro fala só você subir a presença de Deus. Subamos. Subir a presença de Deus. Em oração, em entrega, em santificação. Porque depois, meu irmão, nós vamos tomar posse daquilo que o Senhor nos prometeu. Então primeiro você sobe, para depois você tomar posse. Não tem como você tomar posse se você não subir primeiro. Então Caleb, ele profetizou, vamos subir, porque nós vamos tomar posse. Suba para a presença de Deus, porque você vai tomar posse de tudo aquilo que Ele prometeu para a sua vida. Cadê os crentes para levantar as mãos e dizer, eu creio, eu recebo, em nome de Jesus, e aplaude o Senhor bem forte.
Mas aí os homens que tinham ido com ele disseram: olha, nós não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Decretou já. Nós não podemos atacar. Eles são mais fortes do que nós. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela viveram. Todos que nós vimos são homens de grande estatura. Vimos também os gigantes descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhoto a nós e a eles. Aí você pega Números 14, versículo 1 em diante, diz assim: naquela noite todo Israel começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito. Olha só. Sabe, querido, nem tudo que você pensa assim, fulano tal está chorando, nem sempre o choro é de Deus, não. Tem choro que não é de Deus, não. Esse choro aqui não é de Deus, não. É o choro da morte dos sonhos. É o choro da morte dos projetos de Deus para a sua vida. Então, irmãos, tem hora que não é para chorar, tem hora que é para avançar e conquistar. Na hora que era para o povo avançar e conquistar, o povo estava chorando e murmurando, queria morrer no Egito. Queria morrer na escravidão. Então nessa noite, querido, eu aprendo que independente do obstáculo que está à nossa frente, maior é o que nos prometeu. E mesmo uma aparente derrota ou algo intransponível, meu irmão, vai servir para glorificar a Deus na sua vida. Porque quando Davi se levantou e com uma única pedra derrubou aquele gigante, ele ficou em cima daquele gigante, todo Israel glorificou a Deus, aleluia. Então Deus vai usar você para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, aleluia. Deus vai usar você para que quando os obstáculos forem intransponíveis, Deus vai usar você para transpor, meu irmão, todos os obstáculos, aleluias. Porque o Senhor nos chamou e nos capacitou para coisas grandiosas. As coisas normais deixa para o mundano, deixa para os murmuradores, mas você e eu não. Nós somos mais do que vencedores. O Senhor nos chamou para que nós possamos conquistar coisas extraordinárias. Então, não deixe que o inimigo roube isso de você. Porque se você deixar, ele rouba. Se a gente se deixar abater nas lutas e dificuldades, eu vou falar para você, querido, você vai se abater. Você vai se frustrar. E você não vai conseguir entrar na terra que emana leite e mel. Porque só entra na terra que emana leite e mel quem tem um espírito diferenciado. Todo Israel, por causa desse choro, foi rejeitado por Deus. Imagina só. Todo Israel foi rejeitado por Deus por causa desse choro e por causa dessa murmuração. Está escrito na palavra. Deus queria consumir com todo mundo. E falou: olha, como eu vivo, ninguém desse povo vai entrar na terra que eu prometi. Com exceção de Josué e Caleb. Nem Moisés entrou, irmão. Arão não entrou. Moisés não entrou. Miriam não entrou. Só Josué e Caleb. Lógico, os motivos por qual eles não entraram não foram esses aqui. Foram outros motivos. Para você entender que tem que haver em nós um espírito diferenciado. Eu não posso estar no nível da multidão, irmão. Ah, pastor, porque eu vi fulano fazer isso, aí tu vai fazer também? Ah, porque eu vi ciclano fazer isso, tu vai fazer também? Meu irmão, nós temos que ser diferenciados. A gente tem que estar no nível mais alto. Porque quando a gente está no nível mais alto, a gente começa a voar como águia. Não fica ciscando como galinha, não.
Então, em nome de Jesus, não se deixe abater pelas dificuldades. Creia em Deus, creia no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Fique de pé no teu lugar. Quero fazer uma oração neste momento, porque eu estou diante de homens e mulheres que são mais do que vencedores. Amém? Levante suas mãos e toma posse, igreja. Você tem que aprender a tomar posse, irmão. Se tem uma coisa que eu tomo posse é de bênção na minha vida. Eu já vi grandes homens de Deus, eu já fui em vários lugares. E se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida foi tomar posse de decreto que sai da boca de homem de Deus. E muitas coisas já aconteceram na minha vida através disso. Então você tem que aprender a ser águia, a se agarrar mesmo. Porque quando se agarra um decreto, meu irmão, ele vai se cumprir na sua vida. Você é fruto de um decreto de Deus. Então o decreto de Deus, ele vem com um bojo todo, meu irmão. Ele vem completo. Agora, se vai se cumprir, depende de você. Então levante suas mãos, feche os teus olhos. Quero orar neste momento. Pai, em nome de Jesus, Pai, todo espírito de fracasso cai por terra agora, em nome de Jesus. Todo espírito de desistência, todo espírito que se levantou para colocar você para debaixo de sapato, que caia por terra hoje, em nome de Jesus. Todo demônio que tem falado mentira ao seu ouvido, dizendo que você é um fracasso, dizendo que você não vale nada, dizendo que você não vai vencer, dizendo que você é um derrotado, já está por terra, já caiu por terra, em nome de Jesus. Porque você nasceu para reinar com Cristo. O Senhor te chamou para coisas grandiosas, coisas sobrenaturais, porque as coisas sobrenaturais só acontecem, meu irmão, quem crê no sobrenatural. Agora quem não crê vai viver o normal. Mas nós que cremos, nós vamos viver o sobrenatural de Deus. E o sobrenatural diz que a gente pode andar sobre as águas, aleluias. O sobrenatural diz que aquele, meu irmão, que nasceu para ser escravo, quando ele tem Jesus na sua vida, ele vai ser príncipe de Deus, aleluia. Nós nascemos para reinar com Cristo, e o Senhor te levanta hoje como mais do que vencedor, para glorificar o nome do Senhor. Porque quando você, meu irmão, crescer, quando você romper, que eu creio e profetizo hoje, meu irmão, o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Na vida de Josué e Caleb, o nome do Senhor foi glorificado. Sabe por quê? Porque passaram-se 40 anos, estava lá Caleb já com 80 anos, e a promessa de Deus ainda não tinha se cumprido na vida dele. Disse ele, então foi até Josué e disse: Josué, tu estava lá quando o Senhor me prometeu, me dá Horebe, se não me falha a memória, que era um monte que Moisés tinha prometido para a terra de Caleb. Aí Josué falou assim: mas lá tem gigante, rapaz. Mas disse, não, pode me dar, porque a mesma força e o vigor que eu tinha há 40 anos atrás, eu tenho hoje. E sabe o que aconteceu? Com 80 anos, Caleb foi lá e tomou aquela terra de gigantes. Mesmo velho, meu irmão, você vai derrubar gigantes, aleluia. Porque o vigor do Senhor está sobre a tua vida. Então não dê desculpas e nem murmure. Simplesmente creia e avance. Em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo como pastor e sacerdote desse ministério cada vida aqui presente, cada irmão e irmã, que eles possam crescer no sobrenatural, e que as algemas, as correntes caiam por terra hoje na sua vida, que impede você de crescer, que impede você de prosperar, que impede você de avançar, que impede você de ganhar almas, que impede você de ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, que caia por terra hoje, em nome de Jesus. Diga amém. Aplauda o Senhor bem forte e dá glória a Deus, aleluia.